santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria dar uma boa noite especial também para a live, que a gente teve a ideia agora, 10 minutos atrás. Mas é o Espírito Santo agindo, né? Então, a gente está fazendo uma live pelo Insta da Biabá, porque foi coisa de última hora, mas o Espírito Santo quis. E eu acredito que essas pessoas que estão aqui no Insta assistindo, não sei quantas, 16 pessoas. Eu posso dizer para você, você é o legítimo que caiu de paraquedas. E se você ainda não conhece, eu faço parte da comunidade católica Água Viva. Quem está nos acompanhando pelo Facebook, 50 pessoas no Facebook, e já nos conhecem, e a gente vai pedir também que vocês continuem compartilhando e levando um pouquinho de amor para quem ainda não conhece nossa comunidade. Hoje eu trouxe o livro de Jó. Provavelmente você já conhece, mas Deus pediu que hoje eu trouxesse para você a vida de Jó, para você ver como Jó teve problemas, como você e como eu. Jó era um homem reto, um homem justo, um homem honesto, um homem de Deus. Ele tinha muitos bens. Se diz na Bíblia que naquela época ele era da região um dos homens que mais tinha bens. Ele tinha o rebanho que todos queriam ter. Ele tinha uma saúde de ferro, muitos amigos e muitos filhos. Ele tinha 3 filhas e 7 filhos. E acima de tudo, Jó louvava e Jó era temente a Deus. Então eu vou pedir quem tem a palavra, se quiser abrir no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus foram apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: de onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. Ele é bem atrevido. O Senhor lhe disse: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto. Teme a Deus e mantém-se afastado do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra. Estende, porém, um pouco a tua mão e toque em qualquer de seus bens, para ver se não te amaldiçoará frontalmente. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está a teu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estenda a mão a ele. Palavra do Senhor. Então veja só, né? Satanás arrodeando a vida de Jó, assim como Satanás também cuida da nossa vida. Ele está sempre de olho. Eu não gosto de falar essa palavra, Satanás, encardido ou diabo, mas infelizmente, hoje ou felizmente, nós vamos ter que falar, porque nós precisamos também ser temente a Deus e louvar a Deus diante de nossos problemas. A partir desse momento que Satanás saiu da presença de Deus, é lógico que ele foi direto para provar Jó, para ver se realmente Jó era temente a Deus. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, ele começou, Jó tinha muitos bois, muitas cabeças de bois, e eles estavam, um certo dia, todos lavrando.
junto com os criados. E aconteceu que ladrões vieram, roubaram todos os seus bois e mataram todos os criados, sobrando apenas um criado para levar a notícia a Jó. E ele chegou lá correndo e nervoso para contar para Jó. E quando ele terminou de contar, de dar toda essa notícia que Jó tinha perdido os bois, já estava chegando mais um criado para dar mais uma notícia para Jó, que tinha acabado de cair um fogo do céu e matado todas as suas ovelhas, que eram muitas, a gente não consegue ter noção. Eram muitas ovelhas. E todos os pastores morreram, sobrando apenas um para trazer a notícia para Jó. Você acha muito? É só o começo. Então, eu queria que aqui você já fosse pensando tudo aquilo que você já sofreu ou vem sofrendo, já vai entregando e vá louvando a Deus pelo seu problema. E o que aconteceu? Um desses pastores que sobreviveram correram para Jó para contar para ele que todos os camelos foram roubados e todos os criados dele foram mortos. Então, a essa altura, você já pode imaginar como Jó estava. E sobrou apenas um para vir trazer a triste e uma das maiores notícias para Jó. Ele veio contar que todos os filhos de Jó, eles gostavam de se reunir, de festejar, de comemorar a vida. E nesse momento eles estavam todos reunidos na casa do filho mais velho de Jó, as 3 filhas e os 7 filhos de Jó. E o que aconteceu? Um furacão atingiu a casa desse filho, a casa desabou, matando todos os filhos de Jó, todos. E o que Jó fez? Jó se ajoelhou, louvou e foi temente a Deus. E Satanás continuava as aprovações. Nesse momento, eu queria te pedir assim, por que quando temos um problema, abandonamos a Deus? Por que a gente acha que Deus nos abandona quando a gente está no momento talvez mais difícil da vida dele, da nossa vida? Por que nós deixamos de acreditar? Porque Jó perdeu toda a família. Ele perdeu tudo, ele não perdeu só os bens. Ele perdeu a família dele. E Jó continuou sendo temente a Deus. Só que Jó não perdeu uma coisa. Jó não perdeu a esperança. E o que é a esperança? A esperança é algo que a gente não vê. Porque se a gente visse, a gente não teria esperança, né? Então, como é maravilhoso quando a gente está no meio de um problema, mas a gente tem esperança, a gente acredita que vai dar certo. Então, a esperança vem daquilo que não se vê. E o que a gente não vê? A gente não vê a fé. É a fé que a gente não vê, mas é nela que a gente acredita e é ela que a gente tem. E quando a nossa fé é grande, a gente não desiste de Deus. E Deus nunca desistiu da gente. Então, eu quero ler para você um trechinho aonde Jó recebe todas essas notícias, que Satanás deve estar dando risada dele nesse momento. E olha o que Jó fez. Jó levantou-se, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado em adoração. Ele falou: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Olha só esse último trecho. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo, Jó não pecou com os lábios, nem disse nada de insensato contra Deus. Se você quiser anotar, depois o pessoal também pode colocar, que talvez esse também hoje, num momento teu de dor, num momento teu de perca, você possa ter também que está esse trecho de oração de Jó, que pode ser o seu trecho de oração. Ele está no capítulo 1, versículo 21 e 22.
Então, aqui nessa primeira parte, qual é o primeiro ensinamento que Jó nos dá? Que nós não podemos perder a fé. Mas não tinha acabado ainda. Não tem aqueles momentos na vida que a gente diz assim, eu rezo, mas, meu Deus, mais assombração aparece. Mas é isso aí, meu irmão. Continue rezando, porque você está no caminho. E quando Jó achou que tinha acabado tudo, Satanás novamente teve um encontro com Deus. E Deus falou a mesma coisa para ele. Você está vendo como o meu filho Jó, ele é temente a mim, e ele é íntimo meu, e ele louva a mim? Então, Satanás volta e traz mais uma aprovação a Jó. E essa também foi muito dolorida. Satanás feriu Jó, feriu o corpo. Ele já tinha ferido a alma. Agora ele feriu o corpo. Ele deu chagas malignas a Jó, dos pés à cabeça. Vocês conseguem imaginar quando vocês estão com uma dor no braço, na perna? Ou que vocês estão com muita coceira? É só isso. Jó já tinha perdido tudo. Tudo. E agora ele ainda ganhou mais essa dor. Aqui a Bíblia nos traz que ele estava sentado no meio do lixo, se coçando com um caco de telha ou pus. Você consegue imaginar a dor de Jó? Nesse meio tempo, a esposa de Jó chega. E a esposa de Jó estava desesperada, ela já não aguentava mais de ver tanta dor. Ela já não falava mais por si. Ela chegou e ainda falou assim para Jó: você continua ainda na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas não porque ela estava querendo mal. Ela pensava assim que se Jó morresse, ia aliviar a dor. Mas o que ela não sabia eram os planos que Deus tinha para Jó, se ele continuasse louvando e agradecendo a Deus. E Jó, mesmo assim, com essa aprovação da esposa, ele não pecou com os lábios a Deus. E Jó estava lá sozinho. Chegaram os 3 amigos de verdade de Jó. Eu convido você a continuar a leitura, sabe, depois, porque é um trecho muito lindo esse livro de Jó. Então vocês vão ver todo o consolo que os amigos de Jó trazem a ele. E olhe só que lindo, eles ficaram 7 dias e 7 noites com Jó, partilhando com ele daquela dor, partilhando de verdades, pedindo que Jó não desistisse, que ainda tinha muita coisa por vir. Mas imagine no meio daquele desespero como ele ainda ia acreditar, mas ele continuou. Eu, você, talvez a gente já teria desistido, com certeza, né? Então, Jó permanecia com o Senhor e os olhos fixos nele. Então, aqui o segundo ensinamento que Jó nos traz é que nós devemos permanecer na presença do Senhor, na abundância e na miséria. Às vezes a gente fala que é fácil na abundância permanecer na presença do Senhor, mas eu acredito que seja bem pelo contrário, porque você já deve ter vivido, e eu também já. Hoje, graças a Deus, que eu tive meu encontro pessoal com Deus, eu tenho outras buscas, mas a gente vê que quando está tudo bem, está tudo bem. Então eu não vou buscar Deus, eu não preciso rezar, de repente um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas eu não vou buscar o terço, eu não vou buscar a missa. Eu não busco. Simplesmente eu digo que eu tenho fé. Mas que fé é essa que eu digo que eu tenho se eu não busco? Como que eu sou íntima de Deus? Como que Deus vai saber tudo de mim se eu não sou íntima dele? Então, hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para você, assim como no começo, né? A gente estava curioso para saber quem era Jó. Eu te pergunto, quem é você? Que tipo de vida você quer levar? Você quer ser alguém de bem? Porque ser alguém de bem é uma escolha nossa. E nós que temos filhos, nós somos geralmente
tido como os heróis dos nossos filhos, ou alguém da família. Assim como nós também temos nossos pais, ou nós temos um tio, uma tia, ou um amigo que são os nossos heróis. Mas não os heróis porque eles são ricos, não os heróis porque eles têm grandes coisas. Heróis na vida de oração. E hoje eu te pergunto, quem você quer ser? Você quer ser um herói na vida de alguém? Então dá tempo ainda. O que você está fazendo para desviar do mal? O que seria esse mal? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente também é provado? Satanás está todo dia querendo nos tirar, nos trazendo aprovações. Todo dia. E às vezes nas nossas fraquezas ele nos desvia. Alguns nos desviando, nos tirando da nossa vida de oração, outros até indo para a corrupção. Olha quanta corrupção existe. O que vocês acham que é? Simplesmente por quê? São pessoas que fraquejaram na vida de oração ou que nem conheceram Deus. Porque se elas tivessem conhecido, elas não teriam sido corruptas. Eu queria também partilhar com vocês esse momento que a gente está vivendo, esse Covid, que a gente não aguenta mais ouvir. Mas quando a gente olha com os olhos do amor para esse Covid, a gente sempre comenta que ele é um divisor de águas, né? São dois caminhos, duas escolhas, como a gente tem no Diário de Santa Faustina, né? O caminho mais curto, que é o caminho mais fácil, é o caminho do mal, o caminho errado. E o caminho mais longo, que é o caminho que nós vamos escalar, que temos as pedras, as dificuldades, mas é esse caminho que vale a pena, é o caminho que nos leva para o céu. Então, nós temos duas maneiras de enfrentar o Covid, e a gente pode olhar com os olhos do amor, como eu tinha falado, e observar tudo o que ele nos tirou, tudo. Porque de muitos ele tirou muita coisa. Mas de quem ele tirou e aceitou e louvou a Deus, eu tenho certeza que Deus está devolvendo. E se não devolveu, vai devolver tudo em dobro. Talvez essa devolução de Deus seja tudo em saúde. Seja na conversão de um filho teu. Seja até o ganho de um amigo, de uma nova amizade. Talvez o seu ganho hoje seja até você tentado no Facebook para assistir essa pregação, no Instagram. Talvez seja esse o seu ganho, porque hoje pode ser que você esteja em casa, porque não dá para sair muito, é para ficar em casa. Então você está tirando um momento mais para você e para Deus. Só que a gente tem que ser claro numa coisa, que tudo o que acontece, se nós entendermos, é Deus mudando o nosso caminho. Para quem tem carro, não tem aquele dia que fura o pneu, que estraga o carro na hora de sair. E tem gente que vai lá e vai fazer o quê? Vai reclamar. Mas quem tem os olhos de Deus vai agradecer, porque é Deus evitando alguma coisa, é Deus te desviando do caminho que Ele não queria que você fosse. E a gente sempre partilha aqui, às vezes, todo mundo tem problema, todo mundo já passou, e a gente sempre partilha, porque às vezes o problema da gente pode você já ter passado, pode você estar passando, e a gente pode ajudar a aliviar um pouco a tua dor. E eu gostaria de partilhar com vocês, há 15 anos atrás, na minha segunda gravidez, a gente tinha a Gabi com 3 aninhos, e eu já tinha descoberto a gravidez, e ela não estava bem, sabe? Eu lembro até o dia que eu liguei para a doutora, tinha gente lá em casa e muito barulho, eu fui lá na lavanderia e eu estava assim apoiada na máquina de lavar roupa e a doutora disse, olha, traga umas mudinhas de roupa porque a gente vai ter que internar ela vinha com febre já há alguns dias e ela deve estar com início de pneumonia. E mãe de primeira viagem, e a gente tem fé, mas né, às vezes a gente dá uma desabada e eu comecei a chorar, me desesperei, mas tudo bem, foi só aquele momento. Depois a gente confiou e louvou e agradecer a Deus por também ter uma condição.
e ter um médico para atender nossa filha. Ficamos no hospital internado 1 semana. Lá, eu e meu marido, a gente tinha 2 escolhas. Ou nós ficávamos se lamentando e sofrendo e chorando, ou nós ia tornar aquela semana que nós ia passar lá com ela, a gente se revezava, uma semana diferente. E foi o que a gente optou. Porque a gente pegou a semana da Páscoa, Sexta-feira Santa e o dia de Páscoa. E ontem eu ainda pedi para ela tinha 3 anos e meio, e eu disse: Gabi, você ainda lembra daquele momento no hospital? Sim, mãe, eu lembro das pegadinhas dos coelhos, eu lembro eu jogando joguinho com vocês, eu lembro do jeito que era o quarto. Então eu disse: opa, né, alguma coisa a gente fez certo. A gente transformou um momento de dificuldade em um momento de alegria, principalmente para ela, e eu tenho certeza que Deus ficou muito feliz conosco. Aí nós voltamos para casa, acho que era na segunda ou na terça, e estava tudo certo. Ela não tinha mais febre e tudo certo. Uns 2 dias depois que a gente estava em casa, eu comecei com cólica, e eu tive um aborto espontâneo. E tive que voltar para o hospital. Meu Deus! Ai, que tristeza. Não adianta a gente dizer assim, já tinha um filho. Não tem problema. A gente já estava amando o segundo igual ao primeiro. Ele já fazia parte da nossa vida. Era o começo da gestação? Era. Mas foi horrível. Mas eu também nem vou relatar esse momento. Mas, enfim, tivemos que voltar para o mesmo hospital, para o mesmo quarto. E claro que chorei, fizemos a curetagem, mas no outro dia eu já tinha entendido tudo o que Deus queria para a nossa família. Fiquei um dia em casa, voltamos para casa. Chegando em casa, a Gabi com febre novamente. Mais uma semana no hospital. Mas nós, firmes e com fé em Deus. O que Deus quis que nós voltasse para o hospital? A gente entendeu lá. Só para vocês terem ideia, nós levamos até um colchão de ar. De casal, né? Porque senão, imagine, já era, bem dizer, ia dar 15 dias de hospital, né? Então, nós levamos um colchão de ar de casal, mas não funcionou muito, porque daí a doutora entrou no quarto de saltinho, pisou no colchão e furou o colchão. Voltou tudo como estava, mas tudo certo. Mas mesmo assim, Deus falou com nós. Porque eu sempre digo assim que a nossa loja é a nossa filha do meio, porque foi lá nesse hospital, nesse momento de dificuldade, que Deus falou com o Valcir também e disse: abram uma loja. Daí até o Valcir disse: vamos abrir uma loja. E eu nunca tinha parado de trabalhar na vida, e ali fazia, acho que uns 5, 6 meses que eu tinha parado para ficar um pouco com a Gabi. E eu disse: se for assim, assim, assado, eu topo, então vamos lá. Só que o que acontece? Nós não tínhamos o dinheiro para abrir a loja. E a gente fez, a gente parcelou, a gente financiou, fez um pouco em cada lugar, deu tudo certo, a gente correu atrás e a gente escutou o que Deus quis falar. Precisou de 15 dias de hospital, porque se nós tivéssemos ficado em casa essa última semana, talvez nós não tínhamos sentado para conversar, para refletir e para escutar o que Deus queria de nós. Só que mais adiante, eu até não queria tocar nesse assunto, mas vou tocar porque na missa Deus dizia: fale. Mais adiante, nós abrimos a loja dia 9 de setembro. Daí, quando foi ali em dezembro, o Valcir tinha um trabalho paralelo, uma sociedade, e que essa sociedade era o que nos sustentava, porque loja, hoje em dia, eu acho que até o retorno é mais longo ainda, mas na época nós precisava de 2 anos ainda para dar a volta e pagar tudo que a gente tinha, né? Mas o que aconteceu? Infelizmente, veio essa separação da sociedade. Infelizmente. E Satanás ali tentando, né? Ele não conseguiu só a separação da sociedade, ele conseguiu uma divisão da família. E não foi fácil. Não foi fácil, mas continuamos louvando, continuamos agradecendo a Deus, firmes em oração. E Deus foi maravilhoso, porque graças a Deus, 6 anos depois,
a sociedade não existia mais, mas como era a família voltou a ser unida, todo mundo junto, todo mundo se respeitando, e acima de tudo, o perdão aconteceu. Então eu quis partilhar isso com vocês, porque a gente sempre acha assim, né? Que o problema da gente é sempre maior que o do outro. É o pensamento, não, mas você não sabe o que eu estou sofrendo. Mas não é. Talvez o teu problema seja maior que o meu. Mas Deus sustenta e Deus te dá força para levar adiante esse problema. E eu só vou conseguir, e eu só vou aguentar a levar isso adiante, a nossa vida adiante, os nossos negócios adiante, se a gente for íntimo de Deus. Se houver essa intimidade, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele só está ali, minha filha, meu filho, eu quero você, eu amo você. É tão simples ser de Deus, é tão boas as coisas de Deus, quantos amigos maravilhosos a gente encontra em Deus. Então, que você possa viver essa experiência, que você possa amar as pessoas através de Deus. Que você possa olhar para as pessoas e ver Deus nela. Que os teus ouvidos possam ser os ouvidos de Deus. Que você possa escutar Deus falando. E eu queria dizer também para você que nesse momento, quando a gente fala de cruz, Deus, eu assisti uma vez uma homilia, foi até aqui em Campos Novos, e aquela imagem nunca mais me saiu da cabeça, nunca mais. Quando o padre falou assim: quem disse para você que ia ser fácil? Quem disse que não teria cruz? Quem disse que não ia ter a cruz? Você acha que Deus não sofreu entregando o filho dele à cruz para nos salvar? Será que o mínimo que você pode devolver para ele hoje, essa noite ou a partir de amanhã, em prova de amor para ele, em prova de agradecimento a ele? Então, assim, aquele padre disse, ele andava em cima do palco e ele colocava assim, como se ele tivesse uma cruz nas costas. E ele caminhava puxando aquela cruz e dizendo: vamos junto, meu filho, eu estou contigo. Deus está contigo, carregando a tua cruz. Todos temos cruz. E eu queria, assim, dizer para vocês: não tenha medo, não tenha medo, porque Deus fala com nós a todo o instante. Deus vai falar com você através das pessoas, assim como Ele falou comigo. E essa noite Ele quer falar com você. Porque depois de toda a tempestade, não tem o ditado que nos diz que vem a calmaria? E depois da tempestade de Jó, quando ele continuou louvando, Deus mudou a sorte de Jó. E Deus devolveu tudo para Jó. E eu vou ler para você agora como foi esse momento. Mas antes de eu ler para você, eu só queria te dizer mais uma coisinha. Que quando a gente louva e agradece, a gente atrai as bênçãos de Deus. Mas quando a gente fica murmurando e reclamando por qualquer coisinha, a gente está entregando tudo ao Satanás. Então, eu acho que é bem melhor a gente agradecer do que reclamar, não é, meu irmão? E eu queria ler para você agora as graças que Jó teve na vida dele, sendo temente a Deus. O Senhor, aqui eu estou no último capítulo do livro de Jó, 42, versículo 12. O Senhor abençoou Jó no fim de sua vida, mais do que no princípio. Ele possuía agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e jumentas. Não foi só bens que Deus devolveu.
Teve também outros 7 filhos e outras 3 filhas. A primeira chamava-se Paloma, a segunda Cássia e a terceira Gíntia. Não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Seu pai destinou-lhes uma parte da herança entre os irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu ainda 144 anos e viu seus filhos e filhas, viu os filhos dos seus filhos e até a 4ª geração. Você está achando que isso aqui é um conto de fadas, que é uma historinha? Não. Está aqui, ó. Está na Bíblia. E se você tem fé em Deus, você acredita na Bíblia. Quanta história como a de Jó tem aqui para te ajudar. Busque, leia a Bíblia. Busque alguma coisa que possa te ajudar aqui. Então, vamos abraçar Cristo por inteiro. Vamos ser de Deus por inteiro, não vamos ser pela metade. Cristo entregou o seu Filho à cruz e é por amor a nós e é por nossa salvação. E é para a cruz que nós precisamos voltar. É dela que a gente tem que ser. Deus nunca dá a cruz mais pesada do que podemos carregar. Deus é amor e é por amor que nós estamos aqui. E se hoje eu estou aqui, foi porque eu venci o medo. Porque segunda-feira, eu acordei e Deus me disse, a pregação é tua domingo. E eu quero que você fale sobre Jó. Ah, mas eu fiquei, não, eu não vou. Aí o Adão apareceu lá na loja segunda-feira. Eu digo, meu Deus, é hoje que ele vai mandar eu ir domingo. Mandar, né, pedir, né, e eu tinha que ser obediente. Mas graças a Deus a gente conversou 2 horas e ele nada. E eu ali com medo, por quê? Porque Satanás quer que eu tenha medo. Ele não quer que eu tenha fé e que eu acredite, que eu tenha coragem. Quanta experiência de vida você tem que você pode vir aqui trazer e partilhar e ajudar mais alguém. Se você tiver coragem, você também pode nos chamar através do Facebook, no WhatsApp e fazer a tua partilha e dizer, eu tenho coragem, eu quero ir aí. E daí, na quinta-feira, aí você confirmou. Aí eles me chamaram, teria como fazer a pregação? Eu vou. E aqui estou, do meu jeito, mas aqui eu estou, porque é o que Deus me capacitou e é o que te digo, tenha coragem, Deus te capacita. Deus te capacita não só para vir aqui falar no microfone, mas Ele te capacita no teu trabalho, Ele te capacita como mãe, como pai, Ele te capacita como irmão, como um bom filho. E Ele te capacita na fé. Tenha fé. E nós vamos agora trazer uma música linda, convidar você a rezar com ela, porque, como diz o padre Marcelo também, quem canta reza 2 vezes, mas eu não vou cantar, tá? Eu vou escutar. Ah, não, é que um dia eu prometi que se desse 100 pessoas, eu cantaria, mas aí eu baixei o negócio para 80, mas não deu. Mas diz que hoje deu, meu Deus. Viu? Eu tô suando. Vamos cantar, né? Então, vamos lá. Essa música, vocês já conhecem, ela nos fala de tempestade. Então, com essa música hoje, a gente quer ajudar você a acalmar a tua tempestade. Ou para quando a tua tempestade vier, porque ela sempre vem, né? Há dias de sol, mas é dia de tempestade. Que você lembre dessa música, que você busque, ou que você busque essa pregação, não sei. Que você busque, escute e reze com ela. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me
me dizendo: por que tendes medo? 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 Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. E nessa canção eu convido você a estender sua mão aí na sua casa mesmo, onde você está. Estende sua mão e juntos nós vamos cantar isso. Por que que eu tô tendo medo? A tempestade está vindo, mas ela vai passar. Jó foi enfrentando tudo o que veio acontecendo na sua vida, foi perdendo os bens, foi perdendo os seus familiares, sua esposa, suas filhas, foi perdendo tudo, mas ele continuou obediente ao Senhor. Aquilo que o Senhor mostrava, ele continuava obediente. E hoje nós temos muito, nós temos de tudo e nós reclamamos de tudo. Por isso nessa noite, essa tempestade que você está passando aí na sua casa, essa tempestade no seu relacionamento, no seu matrimônio, no relacionamento com seus filhos, o Senhor está dizendo isso para você. Por que tendes medo? Eu estou aqui. E juntos vocês vão cantando aí na sua casa. Por que temos medo? O Senhor quer acalmar essa tempestade. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Aumenta. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar.
fé em Ti, Senhor, que eu possa, a partir de hoje, Te louvar, Te agradecer, Senhor, que eu seja mais de Ti, que eu seja por inteiro todo Teu, Senhor. Visita a minha casa, a minha família, os meus filhos, Senhor. Vai na casa dos meus amigos, leva um pouco de amor, um pouco de carinho para todo esse momento que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa entrar nas casas, visitando todas as crianças que hoje tem que ficar brincando da sala para o quarto, do quarto para a sala. Que esses pais não desistam e que esses pais tenham fé que tudo vai acalmar. Nesse ano, onde a esperança foi uma das palavras mais pedidas no dia 31. Esperança, esperança. É o que eu falava antes, esperança naquilo que a gente não vê, mas naquilo que a gente acredita. Acalma minha tempestade, Senhor, acalma. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Ti, Senhor. Aumenta minha fé em Ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da Tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. E assim, quando estavam num barco, todos os discípulos lá de Jesus, estava uma tempestade e Jesus estava dormindo no barco. E eles foram lá com muito medo acordar Jesus e dizendo assim: Senhor, não te importas que estamos perecendo, estamos no meio dessa tempestade. E é isso que nós estamos cantando aqui. E Jesus se acorda, eles acordam Jesus se acorda, se levanta e diz o quê? Homens, mulheres de pouca fé, por que tendes medo? E Jesus vai lá e acalma os ventos, acalma a tempestade. E hoje Ele quer acalmar essa tempestade aí na sua casa. Tudo isso que a Dani partilhou conosco nessa noite, essa palavra de Jó, desse homem de perseverança, desse homem de obediência, desse homem que não desistiu. Por mais que veio provações, veio dificuldades, veio tentações dizendo no seu ouvido, porque o barulho do mundo é muito alto, dizendo: desiste Dani, desiste Eduardo, desiste Guilherme, desiste Adão. Mas esse homem não desistiu, esteve ali firme, e a vitória ele alcançou com a graça de Deus. Por isso que nessa noite, que você possa tomar posse dessa palavra, que essa palavra possa incomodar você, incomodar o seu coração nessa noite, e não você colocar a sua cabeça no travesseiro, você possa se sentir incomodado no bom sentido com essa palavra, que o Senhor possa ir acalmando a sua tempestade, acalmando os seus medos, acalmando sua angústia, suas dúvidas, situações que você vai precisar tomar decisão nessa semana, que nós possamos tomar a decisão, mas junto de Deus, com a graça do Senhor, tomar a decisão por aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus quer para você, para sua família. Amém, Senhor. E Amém. Hoje também, no dia em que a gente celebra o batizado de Jesus, que coisa mais linda chegar na nossa igreja matriz e de ver, eu não sei se é a humildade de Jesus ou a humildade de João Batista. Que coisa mais linda, Deus se ajoelhando perante de João Batista, onde João Batista disse que não era digno de amarrar as sandálias dos pés de Jesus. Que ele era muito pequeno diante daquele que anunciava que viria. E que o nosso coração também possa ser humilde.